Daqui a pouco a gente lembra. Oxe, Apareceu gravando para vocês aí? gravado. Apareceu. Show. Então agora eu vou começar a projetar e aproveito, né, para agora formalmente. Deixa eu colocar aqui os slides. Só um minuto. Achei. Vou compartilhar com vocês aqui. Aproveito agora, então, para formalmente desejar uma boa tarde a todos os senhores. Será sempre uma imensa alegria estar com vocês nesse horário, né? Dividindo um pouco aí do nosso trabalho, do nosso estudo, seguindo à frente dos estudos de eletromagnetismo. Tão importante na nossa área de eletrotécnica, tão importante para o nosso futuro, tão importante para as tecnologias atuais e que estão chegando aí, né, a cada vez mais com uma velocidade maior, né? Novas tecnologias, novos equipamentos, todos eles movidos à eletricidade, né? Vocês, desafio a observar algum lançamento novo na área de motores a combustão, vapor, né? São épocas passadas. Agora o que nós temos pela frente é a era dos veículos elétricos, é a era da tecnologia, é a era da inovação, é a era do eletromag, é a era do circuito CC, é a era dos elétricos em movimento. Não é não, Rafa? Oi? O futuro tá chegando, né? E ele é elétrico. Quem? O futuro tá chegando aí, ele é elétrico. Isso, nunca se esqueçam que o futuro é logo ali, tá batendo aqui na nossa porta e ele é 100% elétrico, né? Sempre Mas, vai professor, ter eletricidade. Pode falar. e quem gosta de um motor a combustão, quem gosta do barulho do motor a combustão, carros a combustão, viu? Ô, rapaz, eu tenho duas sugestões. Ou ele vai se acostumar muito rápido com o ronco do motor movido a eletricidade, que também é interessante, ou então ele vai ser ele vai ter um lugar muito guardado, reservado no museu, né, para administrar museus da história contemporânea, né, relativamente dos veículos movidos a combustão, né, porque certamente eles vão ficar aí no passado, já deveriam estar, né, mas faz parte. Você conhecer da onde nós viemos, até para saber aonde nós queremos chegar. Mas o ronco do motor a combustão, aquele cheirinho de gasolina, que eu concordo contigo, cara, desde garoto, né, quando meu pai ia arrumar lá o Chevetão, a Brasília, aquele cheirinho de gasolina, aquele cheirinho ali, realmente ele é gostoso, né? Aí, pessoal, nenhum motor elétrico ganha disso. Não tem. Você nunca vai sentir esse cheirinho do álcool, da gasolina, do óleo queimado, né? Quem gosta daquele cheirinho de óleo queimado, aquele barulho, aquele ronco do motor, realmente isso daí vai ficar para trás. Eu gosto da fumaça, essa questão do carburador. Sabe qual que é a vantagem, Caio? Assim, o ser humano, né, ele se acostuma com o que é bom muito rápido, né? Eu lembro que eu era garoto, da idade de vocês, assim, tá aprendendo a dirigir, outros tempos, né? Eu comecei a dirigir, tinha 12 anos. Outros tempos, mas eu falava assim, eu nunca vou querer um carro automático, né, com câmbio automático, eu sempre vou querer passar a marcha para sentir o motor, esticar o motor, ter o controle da máquina. Então, eu via o câmbio automático com muito desprezo, confesso para vocês, até dirigir por algum tempo, né, o carro do meu pai já é automático há algum tempo, o meu ainda não, mas o meu sonho de consumo hoje é ter um carro automático. Então, a gente acostuma muito rápido, né? A gente vai dirigindo um pouquinho e rapidinho a gente abandona os velhos hábitos e se acostuma com aquilo que é bom, né? Então, assim como aconteceu comigo em relação ao câmbio automático, em relação ao manual, tenho certeza que rapidinho vai acostumar com as novas maravilhas aí do motor elétrico. E aí, o motor a combustão vai ficar para saudade mesmo, né? Para peça de museu, algo nesse sentido. Pode confiar em mim, né? Daqui a 10 anos, quando eu te encontrar lá, se eu ver aonde? Lá no calçadão de Juiz de Fora, você diz, professor Rian, e tal. Você falou, você tinha razão, já acostumei com veículo elétrico e tal, né? Não tem mais saudade do ronco do motor, não, já acostumei com outro barulho. Tenho certeza que a gente vai conversar sobre isso. Beleza? Beleza, então. Ou então, né, às vezes, acho que os carros a combustão ainda vão ficar por um bom tempo, né, pessoal? Mas, pessoal, a gente é país em desenvolvimento. Exatamente. Mas, assim, depois que tudo tiver dominado, mas vai ser difícil alguém que queira bancar, né, uma gasolina, um combustível, para botar nesses carros ainda. Vai ser muito mais fácil se ele plugar na tomada, igual faz com o celular, deixa ele carregando, né, anda aí 200, 300 quilômetros, carrega novamente. Eu acho que a gente vai se acostumar com isso muito rápido, né? E posto de gasolina, tal como é hoje, vão ter os postos de abastecimento de veículos elétricos, diferente um pouco, né?
mas os tanques, os postos de combustível, tal como é hoje, acho que vão ficar para trás. Até porque já tem as energias solar, né? Hoje, eu tô colocando, instalando aqui em casa já. Energia solar, que pensa bem, você abastecer o veículo, né, na sua própria garagem lá. Isso até o projeto aqui, está até colocando uma folga, já pensando que a gente pode, né, no futuro, estar abastecendo os nossos veículos. Mas enfim, isso é papo para futuro, sabendo que é logo ali, mas vamos trocando ideia a esse respeito. Mais alguma dúvida, comentário bacana aí, pessoal? Ratão, tá tranquilo Pessoal, aí? assim, eu penso que carro elétrico vai ajudar muito, assim, negócio de não ter que gastar mais gasolina e tudo mais. Mas, assim, para o meio ambiente, eu não vejo muita diferença, porque a energia vai só mudar onde sai a fumaça. A fumaça vai parar de sair do meu carro e vai sair lá nas fumaças da energia termoelétrica, entendeu? Porque, pô, lá na China, por exemplo, a energia é carvão. Olha só aqui, vai só mudar, assim, não vai parar de sair do carro e vai sair lá no, Mas, lá mano, na usina. aí que vai entrar a gente, velho. Porque aí a gente vai aprender a fazer uma forma sustentável. Já tem, Aí, Caio, pessoal? você tem meia. Deixa eu só entrar um pouquinho na discussão. Você tem meia razão, né? Porque na China, na Europa, não é só a China, não, tá? Europa, Estados Unidos, países desenvolvidos aí de ponta, onde a energia, a geração é muito termoelétrica, né? Não digo carvão, mas eu digo gás, né? Eu digo combustíveis fósseis, não carvão, mas dessa vez gás, algumas queimam diesel ainda. Tem outra, nuclear, que não traz esse prejuízo ambiental, mas tem um risco muito grande. Enfim, a termoelétrica é muito usada lá fora. No Brasil, se você pegar a matriz de energia elétrica do Brasil, acho que 84% da nossa energia ela é renovável, né? E ela não polui. Então, no nosso país, não vai ser simplesmente uma troca da combustão do veículo atual para a combustão na termoelétrica. Porque as nossas termoelétricas, a nossa geração de energia elétrica, ela não é uma geração que polui, né? A maior parte dela, 60 e tantos por cento, é hidráulica, né? Hidrelétrica. Hidráulica não, hidrelétricas, né? Hidrelétrica não polui, né? Então, quer dizer, eu estou trocando o escapamento dos motores por uma geração de energia lá de Itaipu, né? Lá das usinas do norte, nas usinas de Furnas, que é uma geração limpa para o meio ambiente. Eu comentei, hoje a energia solar, olha só que bacana, pessoal, a gente está chegando já a 8%, a previsão nos próximos anos é de chegar a 8%, 9% de toda a energia gerada no país. A energia solar, a previsão é passar dos 10%, já está em 8%, 9%, é passar dos 10%. Então pensa comigo, Caio, se eu consigo trocar a energia, lá, a poluição da combustão dos motores, que sai fumaça, por uma geração solar, eólica e de hidrelétrica, é um bom negócio, né? Não? Aqui no Brasil, professor, Sim. que os carros elétricos ainda vão demorar muito mais e a gente tem rios, entendeu? A gente tem Isso. água o suficiente, mas Aí, eu se estou você falando pegar. dos países assim, que já tem bastante carro elétrico, por exemplo, a China tem muito carro elétrico já, né? Porque desenvolvidíssimo, mas a energia ainda é primitiva, ainda Então, é carvão. aí os países, né, terão que ser aí, obrigados ou direcionados para produzir uma energia limpa. A Alemanha teve alguns dias, se não me engano, que a energia solar produzida no país já bateu o consumo daquele dia, né? Claro que foi um caso esporádico e tal, de todo o país. Olha que loucura, né? Então, quer dizer, a China ela tem tudo para investir em energia solar, energia eólica, né? Claro que o pensamento chinês é triste, né? Eles não estão muito preocupados com o meio ambiente. Ok, então na China talvez vai demorar um pouco mais. Mas, de uma maneira geral, os países desenvolvidos e mesmo os países em desenvolvimento tendem a migrar de uma energia poluidora, termoelétrica, normalmente, né, para uma energia limpa, uma energia renovável e limpa. Né? Então, a tendência é você ir substituindo devagarzinho a matriz energética do mundo por uma matriz limpa e renovável. É para isso que nós estamos trabalhando aqui, estudando. Eu, vocês, né? Vai que você vai lá para a China para implantar usinas solares, eólicas, né, hidrelétricas lá na China, ok? Então, quer dizer, o fato da gente hoje conseguir, do mundo, não tira o Brasil realmente é um ponto fora da curva, positivamente nesse caso. Né? O Brasil, ele surpreende positivamente nesse cenário, mas o resto do mundo ainda produz muita energia que polui bastante, mas a tendência é essa energia ser migrada. Do mesmo jeito que eu falo
que é inadmissível você ter um carro a combustão, é inadmissível você queimar lenha para produzir energia elétrica. É inadmissível você queimar diesel para produzir energia elétrica. Né? Então, assim como é inadmissível nos carros, é também inadmissível na geração de energia elétrica. E eles têm que andar junto. À medida que os carros vão deixando de ser fabricados, motores a combustão, a energia ela tem que deixar de ser fabricada também a partir de lenha, de carvão, de madeira, de diesel, né? Até de gás. Né? A gente tem já a tecnologia hoje para gerar do sol, energia das marés, né? Até energia geotérmica. Então a gente tem um monte de coisa aí para poder gerar energia de forma limpa. Assim como nós vamos ter alternativas também de produzir veículos e transportes de forma limpa. Assim, você tem que andar casado, né? Eu vou resolver o problema dos veículos e vou esquecer da geração. Não, aí não mudou nada, concordo contigo. Mas a realidade do Brasil, de alguns países, já não é essa, e dos países que ainda né, os veículos elétricos têm que ser acompanhados da mudança da matriz energética também. Que aqui eu creio, tá? Que inevitavelmente vai acontecer. Porque olha o preço da gasolina, R$8, né? R$7, R$6, não importa, o petróleo. E o petróleo vai acabar, não é renovável. A energia solar a energia eólica a energia das marés Então, pelo próprio capitalismo, pelo próprio custo, né, da geração de energia, uma hora o petróleo vai ficar, assim, a tendência do petróleo é esgotar. Né? Ainda, claro que tem uma reserva enorme, tal, né? Mas é finito, vai acabar. O sol não. Então a tendência é a energia solar, a energia eólica, se tornar mais barata, muito mais barata do que uma usina termoelétrica a carvão, do que uma usina termoelétrica a diesel, por exemplo. Entendeu? Então, naturalmente, o próprio sistema capitalista vai tender a buscar fontes mais baratas de geração de energia. E os países, naturalmente, vão migrando para essas fontes. Ok? Não sei se eu consegui esclarecer alguma coisa. É por isso que eu acredito muito que o futuro é muito promissor nessa área de energia e de veículos, porque tende a se tornar cada vez mais limpo, renovável e sustentável. Isso depende do nosso trabalho de formiguinha que a gente começa aqui em Eletromag, né, até chegar numa usina de geração, aproveitando biomassa, aproveitando sol, aproveitando maré, aproveitando vento e tudo que você possa fazer que é limpo, renovável, que não acaba, para gerar energia elétrica, entendeu? Não sei se deu uma clareada aí ou se confundiu mais. Concordo. Entendi. É por isso que, eu sou tão empolgado com a nossa área de energia elétrica e com a parte de futuro, né? Porque tem tudo a ver com a gente. Né? Assim, eu não acredito que daqui. Assim, é um absurdo, igual eu falo, né? Um motor a combustão, 60% de perdas, 40% ele converte em movimento. Então, isso é um absurdo no nosso ponto de vista, em termos de aproveitamento. É um absurdo também gerar energia com carvão, com diesel, porque o gerador de energia a diesel, o gerador de energia a carvão, né, essas usinas termoelétricas, da mesma forma, 60% do que é queimado do carvão, do diesel, é desperdiçado, 40% vira energia elétrica. Então, é o mesmo absurdo, tá? Assim, a nossa inquietação, revolta, entre aspas, né, com motor a combustão, é a mesma inquietação das usinas termoelétricas a carvão, a diesel, poluidoras, de modo geral, porque o rendimento é o mesmo, tanto para gerar energia, quanto para movimentar um carro. E isso não faz mais sentido em pleno aí 2021. Né? Então, as coisas têm que ir caminhando junto. Eu acredito que vão, até por uma questão financeira. Ok? Bom, mas são papos bacanas a gente conversar, tá, Caio? Você não tem que concordar comigo, não, beleza? Pode ficar à vontade aí para fazer as considerações. A gente vai só pensando alto aqui e trocando ideia, tá, pessoal? Eu só acho você muito otimista, professor. Não, eu não acho que as coisas vão ser tão rápidas assim, não. Pois é, vamos ver. Quem vai aproveitar essas coisas de tudo elétrico mesmo vai ser lá para os meus netos, talvez meus filhos no final da vida, não sei, mas eu acho que pode ser, vai ser rápido assim, não. Você pode ter razão, mas eu falo isso, hoje eu sou um otimista mesmo nessa área, sabe por quê, cara? Assim, um exemplo de vida meu, né? Eu lembro quando eu formei em engenharia, fui trabalhar na Celon em Vitória, Espírito Santo, eu fui num seminário lá que estava mapeando o Atlas, olha só que loucura, o Atlas, como é que é? Eólico do Brasil. As regiões do Brasil é onde teriam maiores oportunidades de geração de energia eólica. E eu fui nesse seminário, eu quis participar para entender um pouco mais, era tudo muito novo, né? Isso em 2004, 2005, por aí. Já faz algum tempo, né? Mas para 2021 não faz tanto assim. Acho que foi 2004, 2005. E eu olhava aquilo
Tem gente, né? O Brasil gerar energia eólica. Quantos anos isso vai demorar? A gente está assim, né? Isso é algo para daqui a 50 anos, 60 anos. Vai demorar demais desenvolver nisso. E atualmente, se eu não me engano, a energia eólica já está em torno de 9% da energia gerada no Brasil. Se algum aluno conseguir consultar depois aí para mim, dados atuais desse ano, do ano passado, se eu não me engano, está em torno de 8 a 9% de toda a energia gerada no Brasil. Isso é muita coisa, né? Isso é algo que, assim, em 2005 era uma utopia. Nossa, gerar energia do vento no Brasil, isso aí, esquece, não vai desenvolver nunca. E de 2005, 2004 para cá, 2021, já alcançamos 9% de toda a energia gerada. Isso é energia, pessoal, que alimenta aí metade da Europa, né? Grande parte. Olha que loucura. Entenderam? Então, quer dizer, assim, algumas coisas a gente acha que vai demorar muito, pode ser que demore, de fato, né? Mas rapidinho, 10, 15 anos, pode haver uma evolução gigantesca, né? Baseado em algumas coisas que a gente já viu. A mesma coisa foi a internet, né? Mesma coisa foram as televisões, essa tecnologia de transmissão de áudio, de sinal de televisão, sinal digital, sinal de imagem. Isso tudo evoluiu muito rápido, extremamente rápido, né? Quando eu estava na faculdade de engenharia, já faz alguns anos, eu não tinha celular, né? E hoje a gente faz a transmissão aí de videochamadas com uma qualidade aí surpreendente. Então pode ser que a tecnologia ela consegue acelerar muito o tempo, né? Então pode ser que em breve aí isso se cumpra, né? Ou que se cumpra na geração dos nossos filhos, netos, né? Amém. Vamos ver aí o que a gente pode contribuir para que o mundo, né, sofra menos aí com as nossas ações, e a gente podendo participar disso é muito bom, né? O que eu posso garantir, Caio, é que você vai fazer parte disso, né? Quem vai se formar nos próximos anos, com certeza vai fazer parte dessa transformação, né? Quem for seguir na área da elétrica aí, vai ter oportunidade de estar aposentando, né? E falando para os filhos, para os netos, assim, eu comecei a estudar isso quando estava começando essa revolução tecnológica, e eu fiz parte de tudo isso, acompanhei todo esse processo. Acho que vai ser um bom testemunho aí, que nós que estamos aqui vivendo esse momento, vamos ter oportunidade de falar. Bacana? Legal, pessoal. Professor, você tem um bom ponto, gostei. Não dá corda, não, que o professor tem um péssimo hábito de falar demais. Vamos para a nossa aula aqui. Cadê? Tá gravando aí, não tá, Lara? Tá sim, professor. Joia. A alemã tá por aí também? Cadê? Viu? Tá projetando aí, não tá, pessoal? Vamos começar aqui. Deixa eu tirar esse trem. Thaís está por aí. Ratão, bom demais. Vamos lá. Pessoal, então olha só. Estão vendo o slide 21 aí na tela de vocês? Sim. Chique. Chique, tá aqui. Beleza, então vamos começar a partir do 21, terminamos no 20 na última aula. Na última aula nós vimos a nossa Spira, lembram dela? A Spira, ou seja, nós começamos o nosso estudo, não sei se vocês conseguem ver aqui, a Spira, nós começamos o nosso estudo com um condutor retilíneo, era reto. Nós entortamos, fizemos uma Spira, e qual foi a conclusão que a gente chegou? Que quando eu pego o meu condutor retilíneo e eu transformo ele numa Spira, eu tenho alguma vantagem, eu tenho uma concentração maior de linhas de campo magnético no centro dessa espira. Estão lembrados dessa história lá? Né? Então, quando eu faço uma espira, a geometria, nesse caso, a corrente circulando no sentido horário ou anti-horário, eu consigo ter uma concentração de linhas de campo magnético no interior dessa espira. Então, nós vamos dar sequência a esse estudo. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Nós vamos dar sequência a esse estudo. Eu deixei uns exercícios para vocês fazerem de condutor retilíneo. Alguém tentando entrar aqui. É a Rebeca que chegou aí. Não é você, Rebeca? Cadê? Acho que ela tinha caído. Ela estava falando no grupo lá do Telegram. Oi? Ela falou que no grupo do Telegram tinha caído e tal. Só. Chegou atrasada aí, Rebeca? Não, ela falou que ela caiu. Ela não tá conseguindo falar, não? Eu zoar ela. Tá me escutando? Tá não, né, Rebeca? Chegou atrasada de novo e perguntar por que mulher não pode ser eletricista. Brincadeira, tá, Rebeca? Olha só. Meninos, então, o que nós vamos tratar agora?
Aí o camarada, né, o ser humano, tem essa inquietação. Opa, eu descobri que tem um campo magnético através de um condutor retilíneo. Eu descobri que se eu pegar esse condutor retilíneo, fizer uma espira, eu melhoro o trem. E agora, se ao invés de fazer uma espira, eu fizer mais de uma, fizer 2, fizer 3, fizer 4, fizer 5. Ou seja, se eu fizer N espiras, N porque pode ser qualquer número, será que isso vai melhorar ou será que vai piorar essa geometria? E aí, eu tenho aqui um núcleo, né, um cilindro aqui qualquer, e eu posso enrolar essas espiras. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vai dar para mostrar aí. Eu posso ir dando voltas aqui, ó, em volta desse meu cilindro, fazendo aqui 2, 3, 4, 5, N espiras. Aí no motor tem mais de uma espira. Então, professor, tem 1.000, 2.000, 10.000, muitas espiras. Porque nós vamos ver que quando eu faço esse efeito... Opa, peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ah lá, tem várias espiras. Não tá bonitinho, não. No quadro fica mais bonito quando eu desenho. Eu tenho um macete para desenhar solenoide, que é chiquetoso. Depois eu mostro para vocês. Fica um 3D perfeito. Várias espiras. Não tá bonitinho aqui não, distribuído, mas eu posso juntar mais, eu posso afastar, posso fazer um trem mais bacana. Ih, soltou tudo. Enfim, entenderam o que é um solenoide? Esse nome aí cavernoso, que a gente fala solenoide, né? Que a gente costuma apelidar a nossa sogra de sogra solenoide, parecido com sogra cascavel, né? Brincadeira, tá, pessoal? Isso aqui é um solenoide, olha lá. Eu tenho várias espiras em volta de um núcleo. Esse núcleo que tem aqui é um núcleo de PVC, furada lá, com ar. Não é o melhor núcleo. Porque PVC não tem uma alta permeabilidade magnética. Muito menos o ar. Tá vendo que tá vazado lá? Ó? Vocês estão me vendo aí? Não, só o nariz, né? Estão conseguindo me ver? Pelo canto. Aí, viu? Olha o núcleo vazado aí. Não é a melhor forma. O ideal, se eu preenchesse esse núcleo aqui com material ferromagnético, então, hein? Se esse cilindro fosse de material ferromagnético, o núcleo todo de aço, né, sólido, vai ficar pesadão, né? Mas se fosse aqui uma chave de fenda, ela é toda maciça, né? Se fosse algo maciço, com aço, com ferro, com material ferromagnético, o Mi, lembra do Mi? Permeabilidade magnética do meio, ia subir muito, ficaria mais potente ainda. Então agora eu tenho a ação aqui, pessoal, de uma espira, de 2, de 3, de 4, de 5, de N espiras. Se eu tiver um meio aqui aonde eu tenho um núcleo ferromagnético, fica mais interessante ainda. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora, entendendo como que funciona o fluxo, o campo magnético, melhor dizendo, ao redor de um solenoide. Tá? Então, primeiro nome que vocês têm que decorar. Decorar não, né? Vocês vão guardar com o tempo aí. Solenoide ou bobina. Tá vendo aí, ó? Não é bobinha, não. Bobinha, tem que dizer bobina, bobina. A bobina ou solenoide são várias espiras dispostas lado a lado aqui em série, ó. A corrente entra, circula na primeira espira, vai lá para a segunda, vai lá para a terceira, vai lá para a quarta e vai em série, ó, passando espira a espira e sai no final da minha bobina ou solenoide. Então, o primeiro ponto que vocês têm que entender o que é um solenoide ou o que é uma bobina. Tá? Um conjunto de espiras conectadas. A corrente entra e fica rodando em espiral aqui, ó, até sair no final da minha bobina ou do meu solenoide. Ok? Bom, se eu aplicar aqui, senhores, a primeira regra da mão direita, quem se lembra? Primeira mão direita, dedão, e vou colocar o dedão no sentido de circulação da corrente. Qual o sentido de circulação da corrente aqui? Né? Subindo aqui e descendo, dá a volta aqui embaixo, sobe na segunda espira, desce, e está nesse sentido. Se eu seguir com o meu dedão, deixa eu ver vocês aqui, se eu seguir com o meu dedão, o caminho de circulação da corrente, os meus 4 dedos são as linhas de campo que eu vou criando ao redor de cada espira. Então a corrente passou aqui, eu vou criando linhas de campo ao redor aqui. Na segunda, a mesma coisa. Na hora que passa aqui embaixo, ela passa aqui para um lado, aqui embaixo vai descendo, tá para lá também. Eu vou observando que como resultante de várias espiras, a corrente circulando aqui em toda a espira, toda a extensão, todo o perímetro de cada espira, eu vou percebendo que as linhas vão se juntando
Olha aqui um exemplo real com limalha de ferro. As voltinhas aqui, ó. Lembrem-se sempre que as linhas de campo magnético são sempre fechadas, diferentes do campo elétrico, que elas vão para o infinito e além, ou vêm do infinito e além. As linhas de campo magnético B são sempre fechadas. Então, elas vão estar passando aqui, ó, numa mesma direção. Eu vou criar no centro do meu solenoide uma concentração. Eu vou criar aqui no centro uma concentração de linhas passando por aqui. A espira está aqui ao redor, né, pessoal? Está rodando aqui, ó. Aqui no meio, eu vou ter uma concentração, um vento, ó, um sopro de campo magnético muito intenso aqui no meio. Ele pode vir nesse sentido ou pode ser no sentido contrário, né? Depende se as linhas estão no sentido horário ou anti-horário. Então, eu consigo criar no centro do meu solenoide, aqui no centro, a concentração de linhas de campo magnético. Toda a corrente que circula por essas espiras, alguma componente dela, uma hora vai passar pelo meio, vai passar pelo centro do solenoide. Então, eu vou criando aqui, a corrente está girando, e no meio eu vou criando um campo magnético muito bem definido. Joia? E aí, aqui tem um outro desenho aqui, um desenho bacaninho, ó. Aqui é o mais, aqui é o menos, de costas, né? O mais, a corrente sobe por esse lado, dá a volta lá atrás, vem, sobe aqui de novo, dá a volta lá atrás, ela faz esse caminho. Então, subiu. Vocês conseguem fazer o dedão comigo aí? Faz lá no slide. Sobe no mais. Para onde que os meus dedos vão entrar? Vão entrar dentro do solenoide. Se eu fizer o dedão aqui assim, ó, a corrente vier aqui, os meus dedos estão entrando aqui dentro. Se tiver corrente descendo, eu estou no outro sentido, ó. Corrente subindo, está entrando desse lado. Corrente descendo, mudei o lado. Todos conseguem entender como que a primeira regra da mão direita é importante nesse caso? Para a gente definir. Por que isso é importante, professor? Porque se eu colocar o mais aqui e fizer esse sentido de circulação de corrente entrando no solenoide, nós vamos chegar numa situação bastante curiosa. Qual que é? Quem já conseguiu perceber? Eu vou ter dentro do meu solenoide o sentido das linhas partindo aqui dentro desse lado para esse e saindo desse ponto, voltando lá. Nós vimos lá atrás que as linhas sempre saem do polo norte e chegam no polo sul, fora do ímã. Porque dentro do ímã, elas vão do sul para o norte. Gente, que coisa estranha. Professor, eu acho que eu estou entendendo. Quando eu construo um solenoide, né? Quando eu construo aqui agora um solenoide bacaninha aqui, ó, eu vou criar linhas dentro do meu solenoide, linhas de campo dentro do meu solenoide, que eu posso chamar uma face de norte e uma face de sul. Porque as linhas saem do norte para o sul do lado de fora e do sul para o norte do lado de dentro. Eu estou conseguindo reproduzir aqui, senhores, pegando esse pedaço de PVC, né, de cano de PVC, e construindo como se fosse o resultado de um ímã. Deixa eu travar aqui, ó. Como se fosse um ímã magnetita mesmo, natural, em forma de barra. Opa, soltou. Em forma de barra. Então, agora, com essa geometria de um solenoide, eu consigo reproduzir o mesmo efeito do que se fosse um ímã retangular, bonitinho, que parte ali no meio, metade é norte, outra parte é sul, né? Um ímã, parte assim, né? De forma imaginária, né? Se eu repartir, quebrar o ímã, eu vou ter norte e sul de um lado, norte e sul do outro. Mas com o solenoide, eu consigo, ver se vocês conseguem ter essa visão de raio-x aí. E esse solenoide aqui tem o mesmo efeito de um ímã em forma de retângulo, em forma retangular, onde eu tenho metade aqui norte, posso falar que metade é sul. Então, eu consegui criar um ímã retangular, o mesmo efeito físico, né, de um ímã retangular construído de forma artificial por nós. É que nós chamamos de eletroímã. Eu consigo criar um eletroímã que tem o mesmo efeito de um ímã natural cortado em forma retangular, onde eu tenho uma face norte, onde eu tenho uma face sul. Com algumas características diferentes. Aliás, com algumas características que nós conseguimos controlar.
Fato esse que no ímã permanente a gente não consegue, né? Então, o ímã em forma de barra, aqui vai ser sempre norte, aqui vai ser sempre sul. Se eu quiser trocar o norte com o sul, eu tenho que pegar meu ímã e virar ele, né? Eu tenho que fazer esse movimento de virar o ímã de lado, né? Aqui, se eu quiser trocar o norte com o sul, o que eu posso fazer? Quem me ajuda? Estou em apuros. Mudar o sentido da corrente. Mudar o sentido da corrente. Falou foi o Filipão? Isso. Então, se eu mudar o sentido da corrente, né, a hora a corrente vai, a hora a corrente volta, eu consigo definir quem é norte, quem é sul. Para aqueles que gostam de mexer com invenção aí, professor Pardal, às vezes isso pode ser bastante interessante. Eu criar um campo magnético que hora eu tenho norte de um lado, sul do outro, hora eu inverto isso. Hora eu ponho norte e sul de um lado, hora eu mudo. Mas, se você abrir a chave, interromper a corrente, o que vai acontecer? Ele vai deixar de ser um ímã. Se a corrente sumir, as propriedades magnéticas do solenoide vão desaparecer. Então, é um ímã onde você consegue ligar e desligar. No ímã natural aí, de ferrite, não tem essa opção, né? Não tem chavinha. Ele é ímã o tempo todo, né? Ou se ele for aquecido, ou tiver alguma coisa assim, ele perde totalmente as suas propriedades magnéticas e eu tenho que imantá-lo novamente para conseguir levar para a fábrica, imantar novamente, né? Ou fazer um processo caseiro, mas enfim, não tem chave liga e desliga, ok? Então essa é a segunda característica, a segunda vantagem que eu vejo do eletroímã em relação a um ímã fixo, um ímã, né, natural. Terceira vantagem, eu posso, vê se vocês concordam comigo, eu posso aumentar ou diminuir a diferença de potencial entre esses dois terminais, não posso? Sim ou não? Não? Pode, claro. Claro, com certeza. Se eu passo de 6 volts para 12, o que vai acontecer com a corrente que está passando aqui? Vai duplicar, lei de Ohm. Lei de Ohm, vai duplicar. Então, se eu passo de 6 volts para 12 volts, a corrente vai dobrar. Vocês acham que a intensidade do campo magnético vai dobrar também? Ou vai permanecer a mesma? Vai dobrar, né? Tá na equação lá, o izinho, né? Então, percebam que eu tenho agora um eletroímã totalmente ajustável, configurável por nós. Eu posso definir a corrente que eu quero para definir a intensidade do campo. Eu posso definir a polaridade que ele vai trabalhar, norte, sul ou ao contrário. Eu posso definir a hora ele funciona, a hora ele não funciona. Então, percebam como é que eu tenho agora um ímã totalmente configurável, de acordo com aquilo que eu desejo fazer. Essa é a grande vantagem do eletroímã. Em pequenos motores, senhores, são usados ímãs mesmo, naturais, ferrites, né? Ímãs constantes, naturais, que nós chamamos. Pequenos motores, a gente encontra isso. Grandes máquinas, grandes motores de uso industrial, aí são todos feitos à base de eletroímã. Grandes geradores, grandes máquinas, né? São todos construídos com eletroímã. Não só as máquinas, motores e geradores, várias aplicações que nós temos aí. Quem já viu aí o guindaste nesses filmes americanos, né? Tem aquele pátio lá, aí o guindaste vai, pega o carro pelo teto, né? Gruda no carro, aí leva para outro lugar e solta. Já viram esse guindaste eletromagnético? Quem já viu? Em algum filme, alguma situação dessa? Queria ver de verdade. De verdade? Então, deixa eu ver se eu tenho um slide aqui. Não sei se eu coloquei, rapaz. Opa, pulei o slide errado. Deixa eu te mostrar um negócio bacana toda a vida aqui. Olha só. Vocês estão vendo essa foto aqui de cima? Onde está o laser? Está aparecendo na tela de vocês, não? Certo, tô vendo. Sim. Esse daqui, pessoal, é um guindaste muito usado em usina siderúrgica, né? Aqui está no lugar aberto, mas é usado em lugar fechado também. Isso aqui é uma placa, meninos, de 30 toneladas. Tem noção do que é isso, né? 1.000 quilos, 50 toneladas. São placas de aço gigantescas, muito pesadas, que usam um eletroímã, né? Para esse guindaste eletromagnético, para fazer a movimentação dessa placa de um lugar para outro, dentro de um pátio, antes de ir para o navio para ser exportado, antes de ser colocado em outra parte do processo para virar bobina, enfim. Né, a movimentação com o eletroímã ela é muito mais garantida, inclusive, e barata do que fazer uma pinça mecânica para segurar, né, e movimentar isso.
Né? Mas mecânico não seria mais garantido? Não. Aqui, o eletroímã, eu consigo fazer esse guindaste para altas cargas de forma muito mais adequada. Aqui é um parte de sucata, né? Esse aqui é um eletroímã, que ele abaixa no parte de sucata, e tudo que é metálico vai grudar ali e vai carregar para outro lugar. Eu poderia ser um carro movimentando de um lado para o outro. Então, e aí, se eu preciso de mais força, é só aumentar a corrente. Não é assim? Se eu preciso que ele deixe de funcionar como um ímã, basta eu desligar o eletroímã aqui, que a placa cai no chão. E aí é um perigo, né? Imagina você está movimentando essa placa de 30 toneladas, e isso é muito comum na Celó, por exemplo, onde está na Celó do Tubarão, né? As placas de 30, 50 toneladas são movimentadas de um lugar para o outro. Se faltar energia por algum motivo, ele deixa de ser um eletroímã e vai despengar lá de cima. Quem tiver aí, as pessoas passam embaixo, tem várias coisas acontecendo embaixo ali, amassa tudo, né? Claro que tem uma segurança por trás disso, nada é inseguro, né? Claro que tem todo um sistema de alimentação redundante, com baterias, né? Que mesmo que falte energia, mesmo que a CEMIG ou a Excelsa desligue, mesmo que tenha algum problema elétrico, tem sempre sistemas de backup, sistemas de garantia para evitar que a corrente desapareça, né, de forma inesperada e o que está sendo movimentado caia dali de cima. Né? Então, é um sistema bastante seguro, bem tranquilo, mas que necessita de ter corrente elétrica para fazer essa movimentação aí. Né? E quanto mais peso eu preciso transportar, maior deve ser a corrente, até o limite ali. Chega uma hora que você não consegue ajustar mais, já está no seu limite, e aí eu tenho que trocar de guindaste, né, ou diminuir o peso. Mas viram uma aplicação bem rapidinha aí de como que esse eletroímã, ele pode ser aplicado em uso industrial, né, uso em parte de sucatas e tudo mais. Tem várias outras aplicações que eu vou comentar mais semana que vem. Hoje só para mostrar como é que isso de fato é muito usado aí em guindastes eletromagnéticos, tá? Bom, como é que eu faço a matemática desse trem? Né? Eu tenho que conseguir dimensionar isso. É muito campo, é pouco campo, é muita força, pouca força. A gente tem que saber ter noção de qual que é o campo magnético produzido por esse monte de espiras aqui. Né? Como é que funciona isso? Qual que é a resultante que passa aqui dentro? Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui a corrente subindo, passando por trás do núcleo do solenoide e vindo aqui para frente. Então, a corrente está subindo lá por trás. E aí, pessoal, pode torcer a mão, dar uma desmunhecada aí mesmo, faz o dedão indo lá por trás aqui, ó, né? Por trás, e vendo que o resultante está nesse sentido aqui, ó. Então, aqui é norte e volta lá para o sul. A corrente que entra e passa lá por trás, no final ela vai descer aqui. Se ela vai descer aqui pela frente, perceba que as linhas estão entrando. Tem alguém com dúvida nessa questão da direção? É fundamental a gente se identificar a direção, né? A direção é importante, o sentido é importante, e agora também calcular a intensidade do valor, quantos teslas isso produz. Isso é super importante. Como é que funciona a expressão? B, do campo magnético B, é o famoso μ, né? Permeabilidade magnética do meio, aqui do meio, vezes uma relação, uma taxa de N dividido por L, já falo sobre isso, vezes uma corrente ampere-I. Então, você deve perceber que quanto maior for a permeabilidade magnética do meio, maior o campo magnético. Quanto maior a corrente, se eu dobrar a corrente, eu dobro a intensidade do meu campo magnético. E esse N dividido por L, que é isso? Né? N é fácil, é o número de espiras que eu tenho aqui. E o L? Por que eu estou dividindo N por L? Né? L, pessoal, é o comprimento do solenoide. Quem sabe o motivo do comprimento ser representado pela letra L? Já sabem isso já? Eu ia. Sei lá. Quer dizer, acho que também tem isso, né? Na segunda lei de Ohm, que você tem o L minúsculo ali representando o comprimento do resistor. Tem sim. Na segunda lei de Ohm aparece o mesmo L, que é o comprimento do seu resistor lá, não é isso? É convenção, que não é? Oi? É convenção, não é? É o quê? Convenção? É convenção, sim. Mas por que a letra L? Por que não é C de comprimento, né? Sei lá. Deve ser. Pergunta pro assessor aí, o PH de inglês. Isso. Deve ter alguma coisa. Cadê meu assessor de assuntos idiomáticos? Tá por aí? E infelizmente dessa vez eu estou incapacitado. Não, você quer ver se saber a resposta agora, Filipão? Como é que é comprimento em inglês?
Comprimento. Não é comprimento assim, não. Comprimento, né? Comprimento, cara. Hã? Nossa senhora, aí E não. eu sei, vocês. Olha lá, coloquei no chat. Quem lê aí pra mim? Ninguém? Como é que é comprimento em inglês? Lento. Length. Length é comprimento, não é? Quem se Nossa lembra senhora. aí? Hã? Comprimento em inglês é L. Então, muitas equações da física, da matemática, vocês vão ver comprimento sendo representado pela letra L, tá? É muito comum a gente usar isso nas nossas equações. O L que vem do inglês, tá? Vem do inglês de length. Length é comprimento. Então, sempre que vocês verem um L em uma fórmula, assim como quando vocês verem também o S, quem sabe o que é o S numa expressão matemática ou física? Vocês sabem? Posição. Oi? Posição. Posição, ok, mas depois vai deixar de ser posição para nós na elétrica, vai ser mais a questão de metro quadrado, de área. Sabia que a área, muitas vezes, a gente não põe A, a gente põe S. Na segunda lei de Ohm, a gente ainda usa A, não é isso? Vocês viram lá com o meu xará, ainda viram como A, não é isso? Qual que é a segunda lei de Ohm? Resistência é Rho L sobre A, ok? Ou não? Ele ensinou outro método aí de se Sim, né? decorar essa expressão. Você conhece? Qual que é o outro método? Deixa quieto. Tá gravando. Sacanagem. O método que eu conheço é da pombinha Rho, do passarinho, tá, pessoal? Para poder decorar essa expressão. Mas é Rho L sobre A de área. Nas outras expressões, é esse método aí, ou Hugo, não? Esse mesmo. A diferença é que ele fala assim todo completinho. Não, eu conheço do passarinho, que tem um monte aqui no quintal, que é a pombinha rola, né? Para a gente poder aprender, né? Assim? Mas é importante vocês conhecerem essa forma, Rho L sobre A. Depois, em muitas expressões da nossa área, o A vai ser substituído pela letra S. O S é de square meter, que é metro quadrado do inglês. Tá? Então é muito comum, estou dando essa dica. Vocês vão pegar algumas expressões, alguns livros, e lá vão ver. É o L. Sempre que tiver um L é comprimento, e o S é de área, metro quadrado, do square meter, do inglês. Ok? Só para o square, né, que é uma quadra, lá do inglês também. Enfim, quando eu falo metro quadrado lá do inglês, é square meter, né? Então, é só para vocês terem noção de que o S é área e o L é comprimento. Bacana? E por que tem essa expressão N sobre L? Pode falar. Por que o I é de corrente? Por que o I e corrente I? Não sei, por que mesmo, hein? Já pesquisaram isso? Eu sabia, rapaz. Deve ser pelo mesmo motivo que B é campo magnético. Não, O rapaz. motivo a gente não sabe, né? O I é de... esqueci. Eu já vi Nem eu lembro mais o que é isso, cara. Deve ser de invisível, professor. A corrente de B. Pode ser. Interessante. É pelo mesmo motivo que B é campo magnético, só que B tem uma explicação. O I... rapaz, vamos pesquisar, Hugo. Pesquisa para mim, traz na próxima aula. Você que é um garoto curioso. Era a letra que tava sobrando. A letra estava disponível, né? E aí, pessoal, olha que interessante. O N sobre L. O que é isso, né? Deixa eu mudar aqui para... Será que faz diferença, né, na física e na geometria? Olha o solenoide. Vou fazer 2 solenoides aqui, tá? Vou fazer ver se eu consigo. Estou em apuros aqui, pessoal. Me enrolei tudo. Achei. Vou fazer um solenoide aqui, desse jeito aqui, ó. Vamos fazer mais aqui, peraí. 1, 2. Quantas espiras vocês estão enxergando aí? Eu chuto 5. 5, não é? Eu usei aqui mais ou menos uns 15 centímetros de tubo de PVC, tá? Cano de PVC aqui. Uns 15 a 20 centímetros, mais ou menos. Vamos botar aí 15, só para facilitar a nossa análise. Tem aqui 15 centímetros ou 20 centímetros e eu tenho aqui 5 espiras. O meu N seria quanto aí, então? Qual que seria o meu N? 5. E qual que seria o meu L? 15. 15 centímetros. Ou se eu passar para o SI,
né? Seria 0,15 metros, ok? Então, eu teria essa relação de 5 dividido por 0,15. Será que agora, se eu apertar aqui, ó, vou condensar elas, as mesmas 5, vou colocá-las bem juntinhas, e agora eu estou usando aqui 2 centímetros apenas. Ah lá, as mesmas 5 tá aqui, tá, pessoal? Só que ao invés delas estarem espalhadas ao longo de 15 centímetros, eu usei aqui 1,5 centímetros, né? Vamos botar 1,5, que fica 10 vezes menor, né? Usei 1,5 centímetros. Então agora eu vou ter as mesmas n igual a 5, só que agora dividido por 1,5 centímetros, 10 vezes menor do que 15. E aí, na expressão... Só um minuto. Na expressão da intensidade, eu vou ter agora 5 dividido por 0,15, né? 0,015. Antes era 5 dividido por 0,15. Então, olha só, eu vou ter uma concentração aqui 10 vezes maior do que antes, do que está espaçado ao longo dos todos os 15 centímetros. Então, o comprimento que essas espiras estão utilizando é muito importante. Quanto mais espremidas elas estiverem, quanto mais sobrepostas elas estiverem, quanto menor o comprimento que elas utilizarem no meu solenoide, mais intenso é o campo. Olha que barato. Pode perguntar, Hugo. Quando eu vou perguntar, o cara levanta a mão, sacanagem. Não, Hugo, depois Felipe. Eu ia perguntar o seguinte, o comprimento que você está falando, é o comprimento assim do condutor que você enrolou e fez aquilo tornar uma espira, ou é a distância entre o ponto que a corrente está entrando e está saindo, sabe? Isso, boa pergunta. Olha aqui, ó, se a gente for ver no slide, o L é o comprimento do solenoide. O que é o comprimento do solenoide? Não é do fio condutor, é desse ponto do início, o início está aqui, né? Desse ponto do início, a distância até o ponto do fim. Então, aonde entra a corrente para onde sai a corrente, esse comprimento é o comprimento que eu vou usar na expressão. Então, é o comprimento do solenoide, do núcleo do solenoide, aonde os fios estão enrolados, ok? Não é o comprimento do condutor. O comprimento do condutor, se a gente for ver aqui, ó, o condutor que eu estou usando para fazer 5 espiras, né? Se eu espaçar aqui, aumenta um pouquinho, mas não é tanto. Eu nem levo em consideração o comprimento do condutor. Eu levo em consideração, melhor dizendo, esse trechinho aqui agora, Hugo, ó, que é ocupado pelas 5 espiras, esse pedacinho. Antes, ele estava ocupando um pedação aqui, ó. Então, tinha 15 centímetros. Reduzi isso para 1,5 centímetros. Viu aqui? Então, é esse comprimento. Conseguiu entender? Captei vossa mensagem. Show, garotinho. Deixa eu ver. O próximo aqui que levantou a mão foi quem? Fui eu, mas a pergunta era a mesma. Joia. Caio, pode perguntar. Professor, mas vale tudo para deixar menor possível? Tipo assim, botar um em cima do outro? Vale. Tipo assim, mas não vai afetar, não? Porque uma em cima da outra não vai fazer o mesmo efeito que uma do lado da outra. Uma boa pergunta. Quer ver? Vou responder através de um slide, né? Será que vale tudo, né? Lembrei da música do Tim Maia, né? Vale tudo, vale o que vier. Aí, ó. Olha essa figura aqui. Tá vendo esse monte de fio de cobre aqui? Tô vendo. Enroladinho? E a gente tem que tomar cuidado. Você acha que é um fio de cobre e uma espira tá encostando na outra, não tá? Na minha visão, tá. Só que aí a gente imagina, se tiver o contato, esse fio azul meu aqui tá encapado, tá isolado, bonitinho. Se for só fio aí de cobre, encostar um no outro, eu fechei um curto daqui entre eles. Aí eu não tenho efeito solenoide. Para ter o efeito solenoide, eles têm que rodar bonitinho, eles têm que rodar lá dentro da espira. Se eles passarem direto dessa ponta, nessa espira, para encostar na outra não sair aqui, fizer o caminho curto-circuitado, né, as espiras estiverem em curto, eu não tenho o efeito que eu desejo no solenoide. Então elas não podem estar em curto. E na verdade aqui, ó, elas não estão. Alguém saberia me dizer por que elas não estão em curto nesse desenho aqui? Se eu estou vendo um cobre encostar no outro? Por que Poxa, agora você me confundiu. Oi? Meus olhos estão em curto. Está em curto. Só que aqui, as bobinas que eu faço, que eu usei aqui para enrolar, o fio de cobre que eu usei para enrolar, é um fio de cobre usado para enrolamento de motor, enrolamento de transformador, enrolamento de máquinas elétricas de modo geral, que é um fio de cobre esmaltado.
Aí que tá a pegadinha, entendeu? Ele é um fio de cobre esmaltado, ele não tem essa capa aqui, azul, que tá aqui, que é grossa, né? O fio fica muito grosso com essa capa. Eu vou ter que usar mais espaço só por causa da capa. Ó. Se eu tivesse só o cobre nu, seria mais vantajoso, porque o espaço diminuiria. Eu não preciso ter essa isolação caprichada aqui. Não é fio para instalação de iluminação, tomada, né? Não é fio usado para instalação industrial, residencial. Aqui eu quero fazer um solenoide. Eu quero fazer um solenoide potente. E aí vale tudo. Vale tudo, inclusive tirar essa capa azul e esmaltar, olha o nome, hein? Esmaltar o meu condutor de cobre. O que é isso? Eu passo uma película de verniz, um esmalte. As meninas vão me ajudar aí agora. Tem um esmalte que não tem cor, não é isso, meninas? Me ajudem. Qual é o esmalte que não tem cor? Que é transparente. Base, é base que chama? Base, isso mesmo. Já viram? Existe um esmalte, uma base, que vocês podem fazer isso em casa, a experiência. Se pegar um condutor de cobre e fizer a unha dele, né, com base, passar base no condutor de cobre, ele é transparente, vocês vão continuar enxergando só o cobre, mas tem uma camada ali de verniz agora, tem uma camada ali de esmalte que vocês passaram, que isola o condutor do outro. Então, olha que bacana, né? Tem uma pegadinha aqui nessa imagem, que nós, depois de um tempo, a gente já sabe que tem, mas vocês talvez é a primeira vez que estão vendo, que esse fio aqui ele é esmaltado. Eu posso encostar um no outro que não faz contato. Inclusive, na hora de conectar aqui, esse aqui é um borne, tá, pessoal? Na hora de conectar aqui uma pilha, uma bateria, um borne, eu tenho que pegar uma faquinha, raspar essa base, esse esmalte, raspar mesmo, para tirar, para o cobre ficar vivo e eu fazer a conexão elétrica. Porque senão nem circula corrente, entenderam? Viram que bacana? Então, o que a gente faz na prática, né? Eu pego um fio de cobre esmaltado, né? Que ele é transparente, essa capa de esmalte é finíssima e transparente, enrolo um mais próximo ao outro possível para aumentar a concentração do campo magnético. Chega uma hora que não fica tão bom o projeto assim, sabe por quê? Porque aqui, ó, eu vou agora, se eu colocar muito perto e for dando volta por cima, eu começo a crescer o meu projeto para o alto. Eu começo a crescer o meu projeto, né? Um em cima do outro, ele começa a ficar muito gordo. E às vezes, aí, o projeto... Aqui, ó, estou enrolando um em cima do outro aqui, tá, pessoal? Percebam, quanto mais próximo tiver, e mesmo um sobre o outro... Peraí, deixa eu ver se... Aí, ficou bacana. Hein? Tentei passar um em cima do outro. Isso aqui produz um campo mais intenso do que distribuir ele ao longo de todo o solenoide. Chega uma hora que vai ficando muito grosso aqui em cima. Aí eu não tenho espaço no motor. Então, é uma questão aí de projeto, né? De mecânica e elétrica. Não adianta ter isso aqui muito alto, meu motor vai ficar envesado para um lado. Aí eu aumento um pouquinho o comprimento aqui, né? Eu posso aumentar um pouquinho, mas o ideal é sempre manter o mais próximo possível um do outro. Tá? O ideal, isso daqui é didático, ó, isso que eu estou mostrando aqui, essa figura, ela é didática. É mais para a gente entender como é que ele funciona. Na prática, vocês vão ver quem abrir um motor, quem abrir dentro de um motor, de uma máquina, vai ver que os enrolamentos são todos juntinhos mesmo, um em cima do outro, apertadinho ali, para produzir o maior campo magnético possível, com o menor L possível, tá? Então, isso aqui é verdade, é a prática. Isso aqui é a teoria da física para a gente entender o conceito de solenoide. Eu vou ver se tem alguma figura aqui mais chique. Pode falar. Naquela conta ali que você mostrou, significa que quanto maior o número de espiras, maior vai ser o campo magnético, certo? Certo. Uma vez eu vi um vídeo falando sobre os transformadores e que, tipo assim, quando você queria aumentar a tensão, a segunda bobina, acho que é isso, tinha que ter mais espiras do que a outra. Tem alguma coisa relacionada assim? Não tem? Tem a ver sim, porque isso tem a ver com o número de espiras. Vocês vão ver isso melhor em máquinas, né? Não é no primeiro ano, no segundo, a partir do segundo, que isso tem a ver sim. Esse fluxo magnético que eu passei, vamos supor que tem aqui, sei lá, vou chutar aqui, tá, pessoal? 20 espiras aqui, tem 20 aí, uma sobre a outra. Esse fluxo sair daqui, e esse mesmo fluxo, eu colocar um outro conjuntinho de espiras aqui na frente, com 100 espiras, ó, 20 para 100. Esse fluxo produzido pela primeira vai atravessar a segunda espira, não vai? Quem que perguntou mesmo? Sim, vai. Olha que bacana, ele vai sair da primeira, vai passar na segunda. Você criou um transformador aí, olha que loucura. O mesmo fluxo que passou na primeira, ele vai passar na segunda. Se a segunda tiver 100 espiras, ou seja, 5 vezes maior do que os 20 da primeira,
a tensão produzida nos terminais do segundo conjunto de espiras, né, do segundo solenoide, vai ser 5 vezes maior do que a tensão na primeira. Se eu já colocar 10 volts nessa bobininha que está aí de cobre, né, 10 volts, e na frente dela colocar um outro conjunto de bobina com 100 espiras, vai sair ali 10 volts vezes 5, que dá 50 volts. Criei um transformador. Passei de 10 volts para 50 volts. Viram como é que é fácil? Só que para você entender isso, como que o fluxo saindo dessa primeira que está aqui, ó, o fluxo sai dessa primeira, vai entrar num segundo solenoide e vai produzir tensão no segundo solenoide, você vai aprender isso no 4º bimestre. No último bimestre desse ano, comigo ainda. Tá? Aí vai ter o estudo completo do magnetismo. Por enquanto, a gente está na primeira etapa do transformador, que é produzir esse fluxo aqui no meio, com, sei lá, 20 espiras. Depois, lá no final do 4º bimestre, você vai ter o conhecimento já para colocar um segundo grupo de espiras aqui, um segundo solenoide, que vai pegar o fluxo magnético produzido pelo primeiro, você põe mais espiras, aumenta a tensão na mesma proporção que você aumentou. Aí você criou um transformador. Simples assim. Né? Você já, no final desse 4º bimestre, já vai conseguir entender o princípio de funcionamento de um transformador. Beleza? Chique demais, né não? Bom demais. Muito chique. Não E aí, sabia pessoal? disso. Oi? Isso aí que você me explicar, principalmente esse negócio do esmalte aí, me tirou um monte de dúvida, pô, porque eu sempre achava que ficava tudo em curto, não fazia o menor sentido. Ainda mais se você botar um ferro no meio, vai estar tudo meio conectado, mas agora eu descobri esse negócio disso. Pelo próprio ferro, né? Você curta-circuitou todo mundo pelo ferro, exatamente. Só que, na verdade, não tem ninguém curto-circuitado. O ampere tá rodando igual um doido lá dentro, porque o fio é esmaltado, ele tá totalmente isolado ali. Okay? Para mim só fazia sentido esse negócio que você falou que é didático aí, que tem ar no meio e ninguém tá encostando em ninguém. Pois é, mas isso daqui é só no mundo encantado dos Teletubbies. Na prática a gente não vê. Na prática a gente vê isso daqui, só que sem a capa azul. Né? A gente vê isso aqui sem o isolante azul, só o cobre encostado com cobre. Tá? Quem tiver um carrinho aí de controle remoto, rapaz, eu tinha. Tá tudo na escola. Eu tinha um monte de motor aberto, tá tudo lá na minha sala. Então, eu vou mostrar agora para vocês aqui, só achar no final da aula e não mostro. Como é que é o enrolamento real de um motor. Deixa eu ver se ainda tem aqui, só um minuto. Tá tudo lá na escola. Achemos trem aqui, pessoal. Agora vocês vão ficar babando, doido para chegar no 2º ano. O que é isso aqui? Vocês estão vendo? Isso aqui é um estator de um motor elétrico, tá? Motor aí pode ser de um mixer, pode ser um liquidificador. Olha aqui os eletroímãs. Esse aqui é um motor de 4 polos, tá, pessoal? Depois vocês vão entender o que é isso. Eu tenho um aqui, tem outro aqui, outro aqui, outro aqui. Vocês conseguem ver o enrolamento dos fios esmaltados de cobre aqui? A impressão que dá é que todos eles estão curto-circuitados, igual o nosso amigo comentou aí. Só que estão todos eles isolados. Isso daqui, pessoal, ó, é um solenoide, é uma bobina real, utilizada em máquinas elétricas. Estão vendo? Viram só que bacana? Deixa eu ver se eu tenho mais... Pela cor aí do esmalte, eu ia achar até que tava enferrujado o negócio. Não, mas ele oxida mesmo, tá, pessoal? A partir dessas bobinas, assim, tem como criar dispositivo eletromecânico também, não tem? Totalmente, dá para fazer muita coisa eletromecânica. Muita coisa é eletromecânica, inclusive, tá? Mas, professor, isso aí que você mostrou pra gente é uma bobina ou são 4? Aqui, eu tenho aqui, ó, uma bobina aqui, outra bobina aqui, outra aqui, outra aqui. Tem 4 bobinas, tem 4 solenoides aqui, tá vendo? Tá. Não, são 4. Esse aqui é um motor de 4 polos aqui, ó. Tem 4 solenoides distintos. Tá vendo aqui? Dentro de uma máquina eu posso ter vários solenoides. Aqui eu tenho um. Opa. Aqui, um outro solenoide. Isso aqui eu uso para fazer algumas experiências de magnetismo. Isso aqui é uma fio esmaltado que eu enrolei para fazer a experiência. Tá vendo que tem a entrada e saída dele aqui, ó. Tá amarradinho, eu amarrei. E olha o L dele. O L dele tá aqui com, sei lá, 1 centímetro, 0,8 centímetros. Se eu espalhar isso, eu perco o efeito do campo. Então, isso aqui é uma bobina que vocês podem fazer em casa aí, que aqui dentro cria um campo magnético aqui, ó, bem intenso, tá? É um outro tipo de bobina aí.
eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Dá para mostrar para vocês. Olha esse motorzão aqui, ó. Motorzão não, né? Que é pequenininho. Eu tenho um solenoide aqui em cima. Opa, aqui, ó. Olha o solenoide aqui e outro aqui embaixo, ó. Real, né? De motor. Todo motor que a gente vai desmontando para fazer as experiências aí. Isso aqui é um eixo de um motor. Tá vendo? Pode ser um eixo de uma furadeira. Olha quantas bobinas nós temos, tá vendo? Quantos solenoides nós temos aqui dentro. Tudo muvucado mesmo, tudo apertado, arrochado. Tá vendo? Esse é o mundo real das máquinas. Ó. Aquilo ali é só física, aquilo ali é só didático. O mundo real, eles estão todos apertadão aqui dentro, ó. Um em cima do outro, muvucado em cima do outro. Né? Muito louco esse trem. Ó. Nós vamos entender isso a partir do segundo ano. Tá? Aguardem. Por isso que é importante conhecer bem a eletromagnética. Vocês vão falar assim, poxa, o professor, ele falou isso pra gente lá. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Legal, gente. Vê se vocês conseguem ver. Esse aqui, olha só, é um motorzinho. Sabe o que é esse motorzinho aqui que eu desmontei? De para-brisa de veículo, de carro. Né? Limpador de para-brisa. Fica movimentando um vidro do carro. Já viram? Esse motor, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Ele queimou, tá? Eu quero mostrar ele é o seguinte. Miserável. Deixa eu ver se vai dar. Olha, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso? O que é isso aqui? Consegue? Uhum. Dá para ver. Não tem solenoide. Isso aqui é ferrite. Isso aqui é imã. Imã mesmo. Então, esse aqui é um motorzinho que é feito sem solenoide. Ele é feito a partir de imã natural. Olha só que legal. Né? Ele vai lá para dentro. Ó, né? Até motores desse tamanho, ainda é possível construir motores, tanto que você vê aqui, ele gruda. Ó. Vocês não vão ver, não é? Ó. Viram o barulhinho? Isso aqui tá grudando. Vamos considerar que está acontecendo. Então, isso daqui... porque assim, só quando você vai fazendo assim, só fica parecendo mesmo que é você que está batendo ali. Pois é, vocês não conseguem ter essa noção. O ideal é vocês pegar e testar. Olha só, esses dois motores aqui, estator, são iguais. Esse, pessoal, feito com imã natural. Ok? E esse feito com eletroímã. Já é um motor um pouquinho maior, tá vendo? Então, esse daqui é eletroímã. Tá vendo o solenoide aqui em cima e embaixo? E esse motor aqui é com imã natural, motor de para-brisa de carro. Tá vendo? E o que você tava colando nele? O que é aquele negócio? Isso aqui é o rotor. Isso aqui entra aqui dentro. Ai, pegou meu dedo aqui. Isso aqui entra aqui dentro para girar. Essa parte aqui é a parte que é o eixo do motor. Isso aqui é o eixo. Aí nesse negócio aí tem solenoide. Tem, porque o eixo do motor, esse aqui é o rotor que a gente chama. O que gira do motor é o rotor. Aqui tem solenoide. Tá? E o estator, aqui a gente fala, é um motor com imã no estator, tá? E na armadura aqui é solenoide. Então aqui dentro não compensou colocar imã. Aqui dentro compensou. O cara colocou. Porque vocês vão ver que o motor, eu tenho que ter um campo magnético aqui e tem que ter bobinas para ser induzido um torque aqui no motor. Esse motor aqui gira. Não sei se vocês conseguem ver. A câmera é capaz de não mostrar ele girando, não. O que gira o eixo do motor é isso aqui, ó. Para ele girar, eu preciso ter um campo magnético. Eu tenho que ter um campo magnético fixo, existente no estator, que vai induzir aqui força magnética, assunto da nossa próxima aula já, não, daqui a 2 aulas, que faz o motor girar. Esse motor e gira aqui dentro. Como aqui é um ímã permanente, na hora que eu coloco aqui dentro, ele já gruda lá para o final, ele já encaixa lá para o final. Vai, entendeu? Pessoal, mas, por exemplo, esse vou motor... soltar, ele vai, ó. Vira? Espera aí. Viu? Como é imã permanente, né? Ele suga o rotor que é metálico lá para dentro, né? Fica encaixadinho. Pode perguntar. Esse motor de para-brisa, ele tem que ir para um lado e para o outro. E tem alguma alternância assim para ficar trocando essa rotação? Tem. Aí, quando você comanda tem a centralzinha, né, do para-brisa, que ele fica trocando as polaridades. Mais 12, menos 12, mais 12, menos... Ou então, esse motor aqui, não, ele fica trocando mesmo, ele vai e volta. Tem uns que eu posso girar continuamente, mexo só na engrenagem, ou ele pode girar continuamente, eu mexo na engrenagem mecânica, a hora que ele bate no extremo, a engrenagem mecânica muda, vai ali para o outro, ele fica girando continuamente, ou eu posso mudar a tensão aqui, fazer para um lado e para o outro, ficar invertendo as polaridades. Isso com eletrônica é mole de fazer, tá? Tem 2 formas de a gente trabalhar aí. Então, estão vendo que essa aplicação do solenoide
é muito grande na nossa área. Bom que eu tinha essas bobinas aqui E para tem, mostrar para tem a vocês. velocidade também, tem a velocidade também do para-brisa. Tem hora que você pode botar o para-brisa devagar, tem hora que você pode botar o para-brisa rápido. E aí você pode imaginar que às vezes eu estou aplicando, por exemplo, 3 volts, 6 volts, 9 volts ou 12 volts, que eu tenho, na bateria do carro é 12 volts, né? Então, dependendo, eu posso colocar aqui, alimentar o motorzinho com uma tensão maior ou com uma tensão menor. E Mas aí o evitar que que você velocidade. usa, professor? Oi? Potenciômetro? O que que você usa aí nesse caso? Potenciômetro, circuito eletrônico, vocês vão ver no segundo ano também. Nós vamos, em máquinas, nós vemos 3 formas de controlar a velocidade desse motor. Tá? Potenciômetro é muito simples e muito fácil de ser feito. Eu posso controlar nesse motor aqui a intensidade desse campo, que nesse caso eu não controlo, porque é ímã permanente. Então, a primeira chance que nós temos, eu já descartei. Como é ímã permanente, eu não consigo controlar a intensidade dele. Tá? Mas eu posso controlar a quantidade de corrente que circula aqui dentro e a tensão que eu estou aplicando nos terminais. Ou fazer uma modulação eletrônica, que aí depois vocês vão aprender lá na eletrônica de potência, inclusive, como faz isso melhor, ok? Mas assim, eu consigo, principalmente no motor de corrente contínua, eu consigo controlar muito fácil a velocidade do motor. É mais fácil que em corrente alternada, por incrível que pareça. Tá? Beleza? Então já estamos começando a ficar ciente aí, ó. Controla a corrente, controla o campo. Esse campo aqui eu não controlo, é fixo. Esse campo aqui eu controlo. Eu posso passar mais ou menos corrente por ele. Fala aí. Você falou que pode injetar 2 volts e menos 2 volts para ele ficar indo e voltando, né? Mas como é que eu injeto menos 2 volts numa parada? Ah, boa pergunta. Deixa eu te mostrar aqui, quer ver? Ó, deixa eu voltar um slide aqui. Tá vendo aqui? Mais e menos? Certo. Se eu trocar essa polaridade, desligar o fio do mais, conectar o mais aqui e o menos aqui, eu coloquei mais 2 volts ou menos 2 volts. Entendeu? Entendi. Basta inverter a Foi polaridade mais da ou pilha. menos o que eu pensei. Porque com o multímetro também acontece isso, né? Se você Sim. bota o positivo do multímetro na bateria invertido, né? Dá menos, você bota o jeito dá mais. É uma simples inversão de polaridade. Aonde está mais aqui e aonde está menos, se eu inverter essa ligação, né? Eu consigo mudar de mais 2 para menos 2. De maneira bem simples, entendeu? Tá? Aí você que você tinha falado também que, por exemplo, quando o carro ele vai andar e depois ele vai dar marcha ré, que ele inverte a polaridade para que gire para o lado contrário. Isso, exatamente, mesma coisa. Subir, descer, né? Elevador, mais uma coisa. Elevador não é assim porque não é corrente contínua, tá, pessoal? É corrente alternada. Mas se fosse um elevador de corrente contínua, se eu alimentar mais ou menos, ele sobe. Se eu inverter, ele desce, né? Simplesmente trocando a polaridade do mais com menos, ok? Lembrando que não é assim, porque o elevador é CA, é corrente alternada. É mais 127, menos 127. Aí a gente usa um outro procedimento, que vocês vão aprender em máquinas também, mas todos os procedimentos partem do magnetismo, desse eletromagnetismo que a gente está vendo aqui. Show? Olha só, pessoal, para a gente fechar a aula de hoje, mas, pessoal, podem perguntar à vontade, tá? Não encerrei as perguntas, não. Podem me perguntar quem tiver dúvida aí. Então, com isso, a gente definiu esse solenoide, como eu falei, didático, né? Só para a gente poder ver em que sentido a corrente está circulando, está subindo lá atrás, descendo aqui na frente, e eu consigo criar um norte, criar um sul. Se eu inverter essa corrente, eu inverto o sul com o norte, ok? E olha que barato. As linhas de força desse campo magnético aqui, produzido pelo solenoide, elas são idênticas, isso é que é o barato, aos campos magnéticos produzidos por um ímã. Se eu tiver um ímã retangular e tiver um solenoide, né, é a mesma coisa. As linhas de força são idênticas. Então, essa geometria do solenoide ela é muito utilizada porque eu consigo imitar um ímã em forma de barra, em forma retangular, exatamente igual, o mesmo efeito. Por isso que o solenoide é muito utilizado. Tá? Aí, na prática, tanto faz produzir um campo magnético por um ímã ou por um solenoide. Lembrando que o solenoide tem todos aqueles controles que nós citamos aqui. Liga, desliga, intensidade, tudo mais. Tá? Aqui só explicando, né, que a face norte, olha, nesse caso que está aqui, né, a face norte de um solenoide, ou extremidade do solenoide, vai ser sempre onde as linhas saem. Então, nós temos que, obrigatoriamente, pessoal, usar a primeira regra da mão direita para fazer a circulação de corrente
e com isso definir qual que é a face norte e qual que é a face sul de um solenoide. Aí é importante eu saber para que lado que é norte, para que lado que é sul. Eu posso inverter a corrente, né? A corrente pode subir aqui ao invés de descer, ou então eu posso mudar o sentido de giro. Entende? Eu posso enrolar o solenoide dessa forma aqui, ó, mas depois que ele está pronto, acabou, né? Não faço mais. Mas quando eu estou enrolando, fazendo meu solenoide, vê se vocês fica claro isso daqui. Eu posso enrolar nesse sentido, ou então eu posso enrolar o solenoide, em vez de ele vir para cá, eu vou enrolar no sentido contrário. Ó, enrolei no sentido contrário, tá vendo? Agora a corrente ela pode vir descendo por esse lado, ó, descendo aqui, ou descendo aqui por trás e subindo pela face de vocês. Então agora, ó, meu dedo está em cima, a corrente estaria subindo. Aqui a corrente estaria, ó, meu dedo, descendo. Então na hora que eu estou enrolando o meu solenoide, eu tenho que prestar atenção nisso também. Eu vou enrolar em um sentido ou vou enrolar no outro sentido. Uma vez que eu enrolei, não mudo mais, né? O meu solenoide está construído assim. Eu fui enrolado por um lado ou eu fui enrolado pelo outro. Igual o professor, né? Professor, ou vocês enrolam a gente por um lado ou enrolam pelo outro. Estão sempre enrolando a gente, né? Assim? Então, enrolou, está enrolado. Acabou, né? Aí agora, se eu quiser mudar o norte com o sul, depois dele enrolado, eu tenho que mudar aqui, ó. Aonde eu vou ligar o mais da minha pilha, da minha bateria, da minha fonte, aonde que eu vou ligar o menos. Isso é que vai influenciar. Ficou claro? Show! Show plus. Show plus. Agora aqui, eu não vou dar exercício hoje não, porque acho que vai ficar muito maçante a nossa aula. Prefiro que faça exercício semana que vem, junto com algumas aplicações rapidinhas aqui. Para a gente fechar, é importante a gente fechar isso aqui, ó, é uma revisão. Nós começamos estudando o campo magnético criado por corrente de um condutor retilíneo, olha a expressão aqui, Mi vezes I sobre 2πr, no centro de uma espira circular, Mi I sobre 2R, no interior de um solenoide, Mi N sobre L vezes I, e aí essa relação, essa tabelinha não para. De uma espira quadrada, de um solenoide quadrado, retangular, triangular. Então, isso não para. Tem várias formas geométricas que nós podemos criar. Para cada uma delas, eu vou ter uma respectiva equação matemática. Para não ficar aqui uma história sem fim, né? A gente chegar num fim, eu acho que para nós, 3 casos aqui é suficiente. Para a gente entender o conceito, para a gente entender o que é campo magnético criado por corrente. Professor, mas eu fui trabalhar numa empresa que a espira era quadrada. Você acha isso em livros, né? Vai achar isso muito fácil. De uma espira quadrada. Você acrescenta aqui. Lá o meu era triangular. Coloca aqui embaixo, não tem problema. Era um toroide, que é uma outra forma, como uma rosquinha, né? Não tem problema, né? Então, eu não estou me limitando aqui. Eu estou apresentando 3 formas geométricas que são muito utilizadas, as mais estudadas, mas existem outras formas geométricas vocês podem correr atrás depois sozinhos, né? Meu objetivo aqui é ensiná-los a andar. Correr aí é com cada um. Se vocês souberem andar, vocês vão pegar, eu conheço o conceito, sei como é que funciona, vão pesquisar, vão deduzir. Quem fizer cálculo 1 na engenharia, quem fizer eletromag lá na engenharia, vai conseguir, inclusive, deduzir, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas bem tranquilo, dá para deduzir, dá para pegar em livro. Ou seja, vocês podem seguir adiante, né? É a expressão em inglês furthermore, né? Ir além, pesquisar além, ir mais fundo, né? Ir mais profundo. Furthermore depende de cada um dos senhores aí. Show, plus. E aí, semana que vem, pessoal, a gente termina o nosso estudo do 3º bimestre já. Olha que bacana, né? Estamos aí fechando o conteúdo do 3º bimestre na próxima aula, com o estudo dos campos magnéticos criados por corrente elétrica. Tá? E aí, no 4º bimestre, nós vamos estudar a força magnética, que tem tudo a ver com motor, e vamos estudar a indução magnética, que tem tudo a ver com transformador e com gerador de energia. A gente fecha todo o pacote aí de eletromag, para vocês chegarem aí, pessoal, tirando onda lá em máquinas CC, lá em máquinas no 2º ano, né? Chegar firme, confiante. Não sei, talvez vai ser acho que o Alisson, se não me engano, é professor de máquinas no 2º ano, e vai chegar lá tirando, professor, conheço aqui os badulacos do eletromag, conheço as leis, conheço os fenômenos, as equações, chegar bonito, traje de gala, tirando onda, para ir lá focado mais em máquinas, continuar o desenvolvimento de vocês. Show plus, pessoal? Dúvidas?
Eu gosto que aluno meu tira onda na eletromag mesmo, para tirar a onda mesmo, para gastar a eletromag lá em máquinas, lá na eletrônica, né? Aonde vocês foram ver as aplicações, chega tirando onda, que é bacana conhecer a eletromag. Vocês vão entender muito mais fácil máquinas, vão entender muito mais fácil os outros dispositivos que vocês vão estudar a partir do segundo ano. Show? Bacana demais? Agradeço a atenção, pessoal. Valeu. Dúvidas a qualquer momento podem tirar comigo no grupo. Eu estou deixando algumas atividades, algumas um pouco mais pesadas, que exigem um pouco mais de raciocínio. Tendo dúvida, eu vou liberando as respostas. Me pergunta, a gente resolve junto, tá? Não tem mistério, não. A ideia é deixar vocês forçarem um pouquinho aí na hora de fazer os exercícios. Lembrando que tem as listas também, ok? As listas para poder desenvolver. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Desejo a todos aí um restante de dia abençoado, uma restante de semana abençoada, né? Contem com a gente. Vamos em frente, lembrando, né, especialmente na aula de hoje, que o futuro é logo ali e é elétrico, tá bom? Muito obrigado, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Valeu, professor. Obrigado pela Valeu, aula. Valeu, professor. Obrigado. Boa semana. Valeu, obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.